Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 19 de Lógica de Programação e Algoritmos. Então, o que nós aprendemos na nossa última aula? Nós vimos simulações de algoritmos do Visual G. E que simulações foram essas? Foram simulações abordando assuntos que nós vimos em sala de aula, como, por exemplo, como inserir dados, como mandar o usuário digitar os dados para que fossem apresentados na tela. Nós aprendemos que o programador pode atribuir dados a uma variável no próprio código. Vimos também laços de repetição, vimos um registro, vimos matrizes, vimos vetores, certo? E tudo isso foi simulado no nosso Visual G. Então, hoje, iremos dar início à linguagem de programação C, C++, certo? E Dennis Ritchie inventou a linguagem C e foi o primeiro a implementá-la usando um computador que usava um sistema operacional Unix. E C é resultante de um processo evolutivo de linguagens, porque durante anos o padrão da linguagem C foi fornecido pela versão 5 do sistema operacional Unix. E com a popularização dos microcomputadores, várias implementações de C foram criadas. Então, assim, estabeleceu em 1983 um comitê para definir um padrão que guiasse todas as implementações da linguagem C. Então, a linguagem C++ é uma extensão da linguagem C, e as instruções que fazem parte da linguagem C representam um subconjunto de C++, certo? E os incrementos encontrados na linguagem C++ foram feitos para dar suporte à programação orientada a objetos, que é um assunto que iremos estudar posteriormente, certo? A sintaxe da linguagem C++ é basicamente a mesma da linguagem C. Então, aqui nós temos a estrutura sequencial. É um assunto que nós já vimos em aulas anteriores, mas nós vimos como é que fazemos em algoritmos. Agora, vamos dar início ao que deve ser feito na linguagem C e C++, certo? Então, como é que a gente fazia em algoritmos? A gente fazia algoritmo, declare, tinha um bloco de comandos e o fim do algoritmo para simbolizar que ele terminou. Então, como é feito em C e em C++? Nós temos o uso de bibliotecas, certo? Tem essa estrutura aqui. E o que seria uma biblioteca? São arquivos contendo várias funções que podem ser incorporadas nos programas escritos em C e C++. E essa diretiva include aqui, faz com que o texto contido dentro da biblioteca especificada seja inserido no programa. E as bibliotecas iostream.h e conio.h permitem a utilização de comandos de entrada e saída. Então, é importante salientar que a linguagem C e C++ é case sensitive. Isso é o quê? Ela é sensível a letras maiúsculas e minúsculas. Então, a letra A minúscula é diferente de letra A maiúscula, certo? Então, assim, todos os comandos devem ser obrigatoriamente escritos com letras minúsculas. E nós temos a declaração de variáveis, porque as variáveis são declaradas após a especificação do seu tipo, certo? Aqui na linguagem C e C++. Então, os tipos de dados mais utilizados são int, float e char. O int é para números inteiros, float, números reais e char para caracteres. Então, a linguagem C e C++ não possui um tipo de dados booleano, que pode assumir valores verdadeiros ou falsos, pois considera qualquer valor diferente de zero como sendo verdadeiro. E a linguagem C e C++ não possui um tipo especial para armazenar uma cadeia de caracteres, no caso as strings. Deve-se fazer, quando necessário, utilizar um vetor contendo vários elementos do tipo char. Então, nós também já vimos como é que fazemos uma declaração de variáveis, só que nós vimos como fazemos com algoritmos. E agora nós vamos ver como fazemos com a linguagem de programação C e C++, certo? E como é que fazia no algoritmo? Usava um comando declare, dava um nome para a variável, um tipo para ela, certo? No caso aqui do exemplo, o x é numérico, z e y é literal, e aqui tem um teste lógico.
E como é que a gente poderia declarar variáveis na linguagem C e C++? Usando o float, y, z, que esse float aqui significa que vai armazenar duas variáveis do tipo real, certo? E aqui tem char nome 40. Isso significa o quê? Vai ser declarada uma variável chamada nome, onde possam ser armazenados 40 caracteres. Então, a linguagem C e C++ possui 5 tipos básicos que podem ser utilizados na declaração das variáveis, que são int, float, double, void e char. E a partir dos tipos básicos, podemos definir outros tipos, como aqui na imagem, certo? Poderia ser unsigned char, signed char, certo? Vai depender do que você quer utilizar. Long int, certo? Float, double, long double, certo? Então, é importante ressaltar que, de acordo com o processador ou compilador, no caso para C e C++, que estiver sendo utilizado, o tamanho e a faixa de valores podem variar. E aqui temos a atribuição, que é utilizada para atribuir valores ou operações às variáveis, certo? Então, nós vimos como fazemos em algoritmos e agora vamos ver como fazemos em C e C++. Percebam que em algoritmo a gente utilizava uma setinha, não é mesmo? E agora vamos usar o sinal de igual. Então, aqui em C e C++, x é igual a 4, x é igual a x mais 2, y é igual a 2,5 e sexo igual a f de feminino, certo? Então, em C e em C++, os caracteres são representados por apóstrofos, no caso, este símbolo aqui, e as cadeias de caracteres devem ser representadas entre aspas. Então, caso seja necessário armazenar uma cadeia de caracteres dentro de uma variável, deve-se utilizar uma função para manipulação de caracteres, conforme vemos a seguir, certo? No caso aqui, o nome receberia João. João teria que ficar entre aspas, certo? Então, para que seja possível a utilização da função strcopy, deve-se inserir ao programa por meio da diretiva include a biblioteca string.h. E em C e em C++, cada comando é finalizado com sinal de ponto e vírgula, certo? Muitas vezes ocorrem erros no programa por causa que a gente esquece desse ponto e vírgula aqui, certo? E no caso de C e C++ é bastante importante que tenha. E o que nós aprendemos hoje? Nós vimos a linguagem C e C++, a gente deu início à aprendizagem do assunto, onde nós vimos a estrutura sequencial, a declaração de variáveis, a atribuição de variáveis nesta linguagem, e fizemos uma breve comparação com o que a gente já estudou em algoritmos, certo? E aqui eu tenho as referências, por hoje é só, e até a próxima aula.